Bom dia, galera do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inflow. E para a última semana, a última live da nossa jornadinha aí da Caverna da Lótus. Nossa jornadinha da yoga. Aqui tá frio hoje. Tá muito frio. Eu tô aqui em cima do telhado, né, para variar. Porque essa hora o pessoal ainda tá dormindo, ó. O sol ainda tá nascendo aqui. Então, aí no Brasil já tá metade da manhã, né, praticamente. Espero que todo mundo esteja bem nessa situação aí, né, essa quarentena. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse mês de maio, de certa forma, a celebração e a importância que ele tem dentro das tradições meditativas. E aí, quando eu falo tradições meditativas, eu estou especificando a yoga e o budismo. É dito que nesse mês o tão chamado Buda, né, o Siddhartha Gautama, ele atingiu a iluminação. Ele nasceu, primeiro de tudo, em maio, atingiu a iluminação e morreu no mês de maio. Então é um mês que é dito ser bem propício para atingir e chegar em outros níveis de percepção, de atenção. E várias outras pessoas, outros seres ao longo da história atingiram a iluminação por volta desse período do ano. Na quinta-feira passada, foi dia 10, dia 9? Dia 9, né? E foi lua cheia. Foi o dia comemorado, foi justamente na lua cheia que diz que Buda atingiu a iluminação, né? Então, é realmente um período de muita energia, assim, nesse sentido. Vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a história e a relação de Buda, da yoga, da meditação. E vamos focar um pouquinho no nosso elemento da semana, que é o ar. E com relação ao ar, a gente associa a respiração, tá? Então eu chamei coloquei um encarte ontem aí, desse episódio, eu chamei de ventos da vida, né? No caso, em inglês, Winds of Life. Em português seria o sopro da vida, né? Que em várias culturas, em várias tradições, a gente tem a representação da respiração e do ar, no geral, como a fonte da vida, né? Que conecta, faz a ligação entre o nosso corpo e o externo, e a atmosfera e os outros seres, né? Então, é isso. Para começar, eu não vou adentrar muito na história de Buda, muita gente já está ciente, e é fácil de encontrar aí no YouTube, em outras fontes, você pode encontrar a história dele com mais profundidade. Mas eu vou fazer uma breve história para a gente poder associar com a yoga e vocês entenderem. Quando eu estava crescendo, quando pequeno, eu era exposto a muita coisa das artes marciais que estava associada ao budismo e ao mesmo tempo eu estava começando a treinar yoga, né? Então eu cresci com algumas dúvidas, assim. Eu sempre via Buda, yoga, arte marcial e tinha uma certa similaridade, a questão da meditação, mas eram culturas diferentes, eram práticas diferentes, né? E eu sempre fiquei naquela dúvida de como que eles estavam associados, como que eles estavam ligados, né? Então, o que eu vou falar para vocês aqui é baseado na minha prática pessoal, na minha procura, né? E treino com vários mestres, com vários gurus aí ao longo da história. Basicamente, o Siddhartha Gautama é dito que ele foi um príncipe, né? Por volta aí de 2.400, 2.500 anos lá na Índia. E ele ficou até mais tardado os 20, era quase 30 anos, acho que estava com 27. Ele não tinha tido experiência fora do castelo, fora do templo. Ó. O pai dele mantinha ele fechado, né? Por outras razões aí. E aí ele finalmente foi dar uma volta na cidade e foi quando ele viu vários episódios, né? Ele viu uma pessoa pedindo esmola, depois viu uma pessoa doente, viu um senhor de idade. E aquilo tudo foi um choque para ele sem entender porque as pessoas estavam passando por aquilo e era muito sofrimento. E aí foi quando ele entrou na jornada, ele decidiu entrar numa jornada
de procura para entender, primeiramente, as raízes do sofrimento e depois para tentar achar uma solução, né? E, sortudo ou não, ele estava na Índia. Então, na Índia tinham vários estilos de yoga, tinham várias tradições. E veja bem, quando a gente fala estilos de yoga, né, que parece que hoje tem tantos aí, essas yogas modernas, ocidentais, a gente vê tantas variações, tantos estilos, mas comparado com antigamente, chega nem perto. Bem antes de Buda, é dito que tinha mais de 1000 estilos de yoga lá na Índia. E aí teve um carinha que compilou isso e tornou as coisas mais fáceis, que foi o Patanjali, né? E ele criou o tal chamado, os Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali foi mais ou menos aí no mesmo período, foi um pouco antes de Buda, tá? E quando Buda começou a treinar, ele treinou com vários professores, vários gurus da yoga, vários gurus da tradição vedana, né, dos Vedas, da raiz mesmo assim, da tradição yogi. E aí ele começou a experimentar, ele começou a testar várias técnicas, vários métodos, né? E aí é legal, porque eles contam as fases, né, que ele foi testando. Tem um período que ele estava mais gordinho, tem um período que ele estava raquítico, assim, ele ficou sem comer, né? E foi aí mais próximo de quando ele atingiu a iluminação, ele já estava numa situação bem fraca. Mas depois que ele atingiu a iluminação, ele viu que não precisava de nada daquilo, né? Que nós já somos iluminados, né? Nós já viemos dessa fonte da iluminação. Nós apenas temos camadas, barreiras que vão impedindo da gente ver essa luz, né? Digamos assim. Bom, mas eu falei isso tudo para vocês entenderem que o que Buda fez foi especificar em um método da yoga. E yoga tem vários métodos para trabalhar. Eles dizem que Shiva ensinou cerca de 122 métodos. E isso está relacionado ao número de chakras que a gente tem no corpo e fora do corpo tem uns também, centros de energia. Enfim, o que Buda fez foi especificar em um dos métodos, que é o dhyana, que é a meditação, que é um dos ramos lá dos ashtangas, das disciplinas da yoga. E aí foi puramente a atenção plena, né? E aí levou ao que hoje o pessoal aqui no Ocidente chama de mindfulness, né? Não tem uma tradução específica em português, mas é puramente um dos níveis, digamos assim, de meditação, tá? Quando a gente fala de meditação, normalmente o pessoal divide hoje em 3 níveis, em 3 tipos de meditações básicas, que é, primeiramente, a concentração, né? Se trabalhar a concentração. O segundo nível é quando você realmente está na meditação em si, é quando você está atento em um objeto, em um ponto, e você não desvia a atenção daquele ponto. É quando você está no momento presente. Isso aí seria a atenção plena, né? E aí o terceiro nível, que é o que eles chamam da meditação transcendental. Esse, no caso da yoga, é o que a gente chama de samadhi, né? O último nível, o último estágio. É quando você não está nem trabalhando mais, fazendo esforço para se concentrar, e nem você está só concentrado em um ponto. Você se torna aquele ponto de atenção, né? E aí a ideia da percepção maior, que é o puro significado da yoga, que é da união, da conexão com tudo. Você não tem mais separação, você se torna conectado a tudo. Isso seria o samadhi, e no budismo eles chamam do nirvana, né? Mas, novamente, quando você volta para trás, esses 3 níveis são 3 disciplinas que estão na yoga. A concentração é o que a gente chama de dharana. A meditação é o dhyana, o dhyanan. E o último estágio da meditação transcendental é o samadhi, ou o nirvana no budismo, tá? Então, é isso. Qual é a relação de Buda com a yoga? Bom, Buda treinou na yoga. O que ele fez foi especificar e aprofundar, e lapidar e trazer novas formas para um dos ramos da yoga, que é a meditação, que é o dhyana. Isso na Índia. Da Índia, alguns patriarcas, alguns discípulos pós-Buda, da linhagem de Buda, levaram esse conhecimento para a China. Na China, o Bodhidharma, o famoso Bodhidharma, que é
dito até como precursor das artes marciais, porque ele levou a yoga, levou o budismo e levou o conhecimento das artes marciais indianas para a China. Chegou lá no templo Shaolin e em outros lugares da China e começou a propagar e discernir. Ele até atingiu a iluminação lá pela China, disse que ele ficou na caverna por 9 anos. A gente falou um pouquinho dele aqui nos episódios anteriores. Mas isso tudo assim, tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. E você vê essas práticas meditativas ligadas com o budismo, ligadas com as artes marciais. E aí na China foi chamado de Shan budismo. Então na yoga e na Índia é chamado Dhyana, ou Dhyanan. Na China é o Shan. E depois da China foi para o Japão. E no Japão foi o tão conhecido Zen. Tá? O Zen se tornou uma linhagem do budismo, né? O Zen budismo. Mas que nada mais é do que a meditação, o método da yoga chamado Dhyana. Tá? Só que o pessoal especificou no treino da mente. Então assim, o que é que eu quero que vocês tirem daí? O que seria legal de interpretar, que é assim que eu gosto de ver. É assim que de uma forma mais clara. Muitas pessoas associam o budismo com a religião. E sim, ele se transformou numa religião. À medida que aquele conhecimento foi sendo passado para outros países, eles inseriram aspectos da cultura específica daquele local e foram transformando nas variações do budismo e transformando em religiões, para que pudesse ser absorvido com mais facilidade pelas pessoas, pela cultura daquelas pessoas, entende? Mas na sua essência o budismo não é religião. Ele está mais para uma ciência, assim como a yoga, é uma ciência antiga, né? Tem os métodos, você experimenta, e o laboratório é nosso corpo, é a nossa mente. Você testa, sente o efeito. E aí o Buda fez foi o quê? Escreveu o que ele sentiu, as interpretações dele, o que ele, de forma clara, né, que outra pessoa pudesse replicar. Puramente o método científico, tá? Então é isso, é o que o budismo ensina, que é a ideia da atenção plena e tem todo o envolvimento da parte teórica do sofrimento, de como lidar, de como se comportar, né, perante as situações da vida. Situações caóticas, como agora que a gente está enfrentando aí, digamos assim, caótica para a visão humana, né? Mas no geral da vivência na Terra, as coisas parecem estar fluindo melhores, né? A gente precisa, os humanos precisavam de uma freada aí, né? Um castiguinho, um puxão de orelha, digamos assim. Então, é isso. Aí, entendendo que Buda é bem mais recente do que as tradições da yoga. A yoga é bem mais antiga, né? Shiva, eu já falei aí também em outros episódios, ele data para mais de 12 mil, cerca de 15 mil anos. Já tem a tradição da yoga aí. E é isso. A sacada é que Shiva ele era mais holístico. Os ensinamentos da tradição da yoga, eles visavam o corpo no todo, tá? Não era só trabalhando a mente, não era só especificando nas atividades da mente, não é só, por exemplo, o Zen, eles praticam praticamente o Zazen. Você sentar e treinar a meditação sentada, mas também aplicar em tudo que você faz. Você está no estado meditativo constante. Essa é uma das grandes sacadas da meditação. Não é você dizer que faz meditação. Ah, eu já fiz meditação hoje. Tudo bem, existe, para quem está iniciando, tem o treino, né? Mas você se torna meditativo. Você chega no estado meditativo e você é a meditação. Não é que você faça a meditação, você se torna ela. E para se tornar ela, é aquela historinha que eu contei no segundo episódio. Tá aqui a flor da lótus, né? O significado da flor da lótus. É muito lindo você ver a flor abrindo, né? E aí você percebe quando a flor abre naquele momento. Mas quando ela estava antes de abrir, ninguém estava percebendo, né? Tudo que ela passou ali. De estar lá enterrada na lama, de estar fincando as raízes, de estar alimentando e de estar brotando para finalmente sair a haste
e atravessar a lâmina d'água para chegar lá em cima na superfície e finalmente abrir para o sol. Normalmente quando a pessoa ilumina, o pessoal só percebe ali, na hora da iluminação, ou quando você tem um resultado, aí é que as pessoas veem, né? Mas tudo que você viu passando antes, o pessoal não percebe. Tem essa visão aí. Por outro lado, é isso que eu quero dizer, é um trabalho constante. É tudo que você faz ao longo dos anos, ao longo do dia a dia, por muito tempo, lapidando o corpo, lapidando a energia, lapidando a mente. E aí o estado meditativo é uma consequência. Não é que você, vou sentar e meditar agora, eu vou segurar a meditação, pegar a meditação, pum. Não, você se torna por consequência. A flor brota, a flor abre por consequência de ter nutrido o solo, de ter colocado a quantidade certa de água, de ter dado tempo para as raízes fincar, de ter sido alimentado pela luz do sol. Da mesma forma, a gente trabalha o corpo em vários aspectos para chegar no estado meditativo, para se tornar meditação. O que quer dizer se tornar meditação? Não é uma viagem, não é uma coisa única de uma tradição, de uma religião, não é isso. Isso aqui é a nossa ferramenta. O corpo e a mente é quem nós somos aqui como humanos. Se você não estiver alinhado com o seu corpo, com a sua mente, você não está vivendo no seu potencial completo. É basicamente isso. Por isso que eu falo e bato na tecla sempre. A yoga e todos esses treinos, eles são base, não importa o que você faça. Não importa onde você viva, não importa o seu gênero, não importa a sua condição social. Se você não tiver com esse corpo e essa mente funcionando de forma correta, digamos assim, correta não, porque correto fica meio, não encaixa bem aí, mas de forma alinhada, certo? Você não está vivendo no potencial máximo, você não está vivendo com a sua capacidade máxima. E essa capacidade máxima, quando eu falo, algumas pessoas associam com coisa supernatural. Não é que você vai atingir um superpoder. Chegar na iluminação, nirvana, samadhi, não é uma coisa sobrenatural. É uma capacidade puramente humana. Todos nós temos o que nós precisamos nesse tempo de vida para se tornar um Buda, para se tornar uma pessoa iluminada, para chegar nesse potencial máximo. Nós temos o corpo e a mente, é isso que a gente precisa. Não precisa viajar e achar que é coisa de outro mundo, que é coisa sobrenatural, que é só para quem está isolado lá num templo, na montanha, na caverna. Não, onde você estiver, você tem o que você precisa. Agora, você precisa estar atento aos métodos e praticar, e treinar, e se dedicar, assim, de estar lapidando todo dia. A cada dia é um passo para se tornar melhor. A cada dia é um passo para você estar se aperfeiçoando e aprendendo. E é isso. A conclusão maior desse episódio hoje, que eu queria chegar, era tocar nessa tecla. Que todo mundo tem o que é preciso para trabalhar em prol da meditação, para chegar nesse estado meditativo, tá? Agora é preciso dedicação, né? É preciso ter alguma orientação, lógico. Mas está aí, informação é que não falta. Agora, o pessoal realmente é difícil, né? A disciplina entra aí em jogo, né? Com força, sim. Ok? Então, pronto. Fechamos esse tópico aí com relação a essa relação de Buda com a yoga e a meditação. Para concluir de uma forma bem simples, eu gosto de comparar, por exemplo, com a medicina. A medicina hoje tem tantas especialidades, né? E a especialidade da especialidade. E, sei lá, você está com um problema e o pessoal te indica, você está com a dor no joelho, aí você vai para o ortopedista geral, né? Aí chega lá no ortopedista geral, eles vão te passar, encaminhar para o especialista em joelho. E vai que você vai no especialista em joelho e tem um outro especialista só para uma doença específica do joelho. Aí você chega lá e pergunta pro cara, mas você é especialista no joelho direito ou no joelho esquerdo, né? Só falta isso também. Bom, é importante, lógico, para poder, quanto mais específico, você vai a fundo do problema, né? Mas muitas vezes esse problema é holístico. E aí é onde entra a sacada, né? O pessoal não vê mais o todo. Eles veem aquela coisa funilada ali. O que Buda fez foi parecido. Ele afunilou em um aspecto do corpo, na verdade, da mente, né? Ele afunilou na atenção plena, que é um dos métodos da yoga. Mas o que a yoga oferece, e que foi ensinado Shiva, é o todo. A gente trabalha o todo,
né? Então tem muito mais coisas que você precisa trabalhar no corpo, na mente, para poder você sentar aqui e conseguir meditar realmente de forma profunda e de forma e levar esse estado para a sua vida, você se tornar meditativo, tá? É basicamente isso. Acho que essa comparação seria uma forma para entender assim. Dito isso, vamos lá. Então, aí eu falei associação hoje com o elemento ar e a gente entra na respiração, né? Já falou um pouquinho aí de respiração. Eu vou só dar mais uma aprofundada de leves aí. Então, a respiração é considerada, como a gente fala na tradução, é a chave entre a mente e o corpo, né? Ah, mas eu respiro, eu não preciso estar dando atenção para a respiração para que ela aconteça. Isso é que é a mágica do negócio, né? Ela está acontecendo a todo momento. Mas assim como qualquer coisa no corpo, se você der atenção, você consegue aperfeiçoar, você consegue condicionar, você consegue treinar, você consegue tornar ainda melhor. É como qualquer coisa, sei lá, você quer ficar mais forte, né? Eu vou começar a treinar flexão, então vou dar atenção à flexão todos os dias, vou fazer flexão para ficar com o braço mais forte. Você deu atenção e você condicionou. A mente e a respiração, mesma ideia, tá? Então, se eu der atenção para a respiração e eu treinar ela, eu consigo aperfeiçoar a respiração. E aí eu falei um pouquinho ontem para a gente fazer nossa prática, que após essa live aqui eu vou fazer a prática para terminar o programa, né? E iniciar a nossa prática semanal, que é a nossa última semana do programa aí, Caverna da Lótus, e o que eu chamei até do ordinário ao extraordinário. E aí algumas pessoas ficaram perguntando, né? Que danado é isso? Mas eu já até expliquei agora com essa ideia de você não ver a iluminação, nirvana, samadhi, esses estados mais elevados da meditação como algo sobrenatural, né? É algo puramente humano. São capacidades que estão na gente, assim, que a gente tem como atingir nesse tempo de vida. E a ideia do ordinário ou extraordinário é justamente isso, porque o ordinário quer dizer nada mais do que comum, que normal. E o extraordinário é quando você é extra comum, extra normal. Você se torna ainda mais comum, mais normal. Quando você está conectado com essa energia, você está alinhado com o seu corpo, com sua mente, e você percebe que está tudo conectado, você sente isso de verdade, quando a gente diz que você se tornou um extraordinário, você se tornou mais um ser como qualquer outro nesse planeta, tá? Se você não tiver ciente disso, é o que a gente fala, que você está fora do que é ser um ser vivente nesse planeta comum, tá? Você só não está atento a isso. Você só está com algumas barreiras aí. É aquela comparação que a gente faz com a Lua, né? A Lua está brilhando lá. O brilho dela está lá, mas aí está cheio de nuvem e você não vê. Então o trabalho é tipo eliminar as nuvens para que o brilho se torne aparente, né? Basicamente isso. Então a respiração é uma grande chave para isso. A todo momento da prática da yoga, por exemplo, a gente está... A galera da Ecopraça aí, valeu! Beleza, filho? Abração. Quando a gente está praticando a yoga ou fazendo qualquer atividade física, se você trouxer atenção para a respiração, você consegue potencializar aquela atividade física. Você consegue fazer de forma melhor. E aí você consegue, de certa forma, não é controlar, mas você consegue estar mais ciente dos processos mentais também, tá? E aí tem muita técnica por trás da respiração. A respiração em si é um dos métodos da yoga, que é o que a gente chama da pranayama, né? Pranayama nada mais quer dizer que é manipulação da energia. Manipulação, porque acredita-se que o ar é por onde a gente absorve muito o prana, né? A energia que está na atmosfera. Diz que ele entra no corpo através do ar. Lógico que tem a questão do alimento, da água também, mas o ar é uma das principais fontes. Então a manipulação da energia é a manipulação do ar, a manipulação da respiração, é o controle da respiração. Grande Alisson.
E aí existem técnicas e técnicas. Os tratados, assim, os livros que tem de pranayama, é quase uma bíblia, assim, gigante. Então, é prática aí para a vida toda. E existem respirações para fins diferentes. Eu quero uma respiração para acalmar, para me ajudar a dormir. Tem a respiração da água, que a gente chama. Agora eu vou fazer uma atividade física, eu vou correr, eu quero alguma respiração, fazer uma respiração aqui para aquecer. Tem a respiração do fogo. Existem várias respirações. Quando a gente está praticando a yoga, né, no flow, a sequência da yoga, a gente usa o Ujjayi Breath, né, que é a respiração Ujjayi, que é como se fosse a simulação do oceano, né, das ondas do mar. A gente, de certa forma, força um pouco, fecha um pouco a entrada do ar nos pulmões e aí força os pulmões a puxarem com mais força. É tipo um workout, é tipo um trabalho mesmo para os pulmões tá puxando o ar. Quando você termina a prática e volta a respirar normalmente, o pulmão ele está mais forte, ele respira com mais facilidade. Então tem muitas técnicas aí. Isso aí dá um curso completo. Só pranayama é trabalho para muita coisa aí. Então é isso, pessoal. Obrigado se assistiram até aqui. Não deixem de dar o curtir no vídeo aqui embaixo e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios do podcast. Cuidem-se nessa quarentena e vejo vocês no próximo vídeo.